Olá, pessoal de casa, olá, mulheres amadas, queridas, olá a todos vocês que nos acompanham nesta programação. Está no ar mais um Entre Mulheres. Para você que acompanha a gente toda semana aqui, todas as quintas, nos reprises, hoje com convidadas especiais, falando da nova série, né, que é sobre relacionamentos. Nós falamos semana passada sobre o relacionamento com Deus, que é o principal, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas serão acrescentadas. Hoje nós também vamos falar sobre relacionamento, mas vamos falar sobre relacionamento entre amigos e tal. E para conversar sobre esse assunto, o tema hoje é como cultivar amizades sem me deixar influenciar por elas. Estou com duas convidadas aqui super especiais, que estão ativas num novo ministério que está acontecendo na nossa igreja, um braço na nossa igreja, é o Ministério Quarto Rosa. Quem não conheceu, precisa conhecer, mas acho que a maioria das jovens já conhece esse ministério, né? Obrigada pela presença de vocês, Denise e Ariane. Prazer receber vocês duas aqui, tá tudo bem? Tudo bem. Então, eu vou para a primeira pergunta aqui para elas. Eu quero que vocês acompanhem, principalmente as jovens. Vocês participam do Ministério, né, da Mocidade IGD e há algum tempo do Ministério Quarto Rosa. Como nasceu esse projeto? Então, o Quarto Rosa ele nasceu no coração da Mara, que é a nossa líder, né? Ela, por perceber as necessidades que as meninas tinham na mocidade, com relação à orientação de namoro, amizade, e ela assistindo um vídeo da Ashley e da Fernanda Brum, que elas estavam dando testemunho delas de amizade. E nesse vídeo elas contam que elas tinham um quarto rosa na adolescência, que era um quarto de oração. E naquele quarto elas faziam um propósito, elas oravam, pediam por um marido, queriam ser mulheres de um marido só. E a Mara despertou no coração dela, vibrou, e ela foi apresentar para o pastor aceitou e começou a criar esse ministério. Ela começou com pouquinha gente, tinha 3 meninas no começo para organizar tudo. Formiguinha, sempre começa de pouquinho em pouquinho. Verdade, e aí foi crescendo e está uma bênção. Eu já li o livro da Fernanda Brum, não sei se vocês também já leram, e ela conta também sobre o Ministério Quarto Rosa. E ela fala, né, que tudo que elas determinaram ali, hoje elas vivem isso, né? Todas casadas, algumas oraram querendo pregar, ser missionárias, pregar fora e tal, e hoje está acontecendo. É um ministério lindo e real, né? É verdade. Que acontece mesmo. Que bênção vocês participar. E você, Denise, o que você tem a dizer sobre esse ministério? Então, um dos exemplos também em relação a Isla e a Fernanda Brum, o que acontece? O Quarto Rosa também surgiu o quê? A base de uma amizade. É verdade. Porque elas eram amigas, então ambas na mesma visão, no mesmo entendimento, falavam, não, a gente precisa o quê? Se unir mais. Então vamos começar a criar propósitos juntos. Então essa é a intenção do Quarto Rosa. Além da gente estar chegando mais a Deus, a gente está criando vínculos de amizade. Um está chegando mais próximo ao outro, está conhecendo mais, está ajudando nas dificuldades. Sim, porque afinal é melhor que sejam 2 do que um. Sim, não. E assim, as pessoas às vezes tem pessoas que ainda têm essa mente um pouco fechada. Eu não preciso de amigos, meu único amigo é Cristo. Glória a Deus por isso, né? Mas até Jesus teve amigos, gente. Teve época que ele estava no meio de 70, teve época que ele estava em 12, teve época que ele estava em 3 e época que ele estava só com um, que era o próprio Deus. Então é necessário, é importante, né? É difícil você viver sozinho nesse mundo. E nada melhor do que boas companhias, né? Quantas pessoas mais ou menos frequentam as reuniões do Ministério Quarto Rosa? Hoje nós temos a parte da organização, que é o Ministério Quarto Rosa. Nós temos em média de 13 meninas. Nós normalmente nos reunimos aos domingos, às 11 horas da manhã. Essas 13 é só as que organizam? Isso, só as que organizam. E a gente tem as nossas jovens da mocidade, que frequentam a mocidade, que são em torno de umas 120 meninas. Ai, que bênção. Então o ministério está crescendo. Vocês tiram, não é tiram a palavra, mas as meninas do grupo de jovem, do Ministério Grupo de Jovem mesmo, vocês convidam para esse ministério particular, que é o Ministério Quarto Rosa? Porque elas têm, na mocidade tem vários ministérios. Tem o Ministério da Dança, o Ministério do Teatro. Sim. E tem o Ministério Quarto Rosa, que são para todas as meninas.
Então, elas mesmo sendo de outros ministérios, elas participam das nossas reuniões. Também pode levar convidadas, a mãe, irmã, amiga. Ah, que legal. É bom que as mães participem também, né? Ativamente, ali do lado da filha jovem. Porque também uma boa amiga é aquela tua mãe, né? Ela sabe o que é melhor também pra você, ela quer sempre o teu melhor, e glória a Deus pela vida das mamães que participam. Vocês devem, claro, dão muito fruto através do Ministério Quarto Rosa, né? Tem algum testemunho que chamou mais a atenção de vocês para contar aqui pra gente? A nossa primeira reunião foi sobre a pureza da mulher, né? Então a gente fez um propósito de entregar uma pérola, simbolizando mesmo a pureza de muitas meninas que vieram do mundo. Às vezes foi para a igreja quando já tinham uma idade mais avançada, então tiveram relacionamentos, foram frustradas e não se sentem mais puras com isso. Então, depois que a gente fez a reunião, a gente ouviu muitos testemunhos de meninas que voltaram a se valorizar, se sentiram amadas, se sentiram puras de novo, foram limpadas realmente por Deus. Então, foi uma bênção. Teve um outro também que normalmente a gente pega o testemunho das meninas e a gente acaba abordando como um tema para uma reunião geral com todas as meninas. Teve uma outra que estava contando com relação ao abuso na infância. Ela, por um bom tempo, ela começou a ser abusada pelo tio dela. Ela começou, e isso foi acarretando muitas coisas, muitas feridas para o coração dela. Isso é muito ruim. Muitas das vezes a gente acaba passando por algumas situações na infância que a gente acaba retendo pra gente, a gente não compartilha com ninguém. É um trauma que é criado desde pequenininha, que você às vezes tem vergonha, né, de vai falar. Guardando, né? De criança, vergonha de falar. Será que alguém vai acreditar em mim por ser um parente, né, no caso, um tio? Ninguém vai acreditar em mim, né? Eu já vi várias pessoas também falando, poxa, quem é que vai acreditar? Eu sou uma criança só. Ou e a vergonha de falar, e o medo de falar. É muita coisa, né? Nossa, é demais. É o que acontece. Aí, com o passar do tempo, aquilo vai aumentando dentro de você. Você começa a conhecer pessoas, tenta entrar em relacionamentos e acabam sendo frustradas e aquilo começa a te reter. Isso, você não se afasta somente de relacionamentos amorosos, como também de amizades. Sim. Você começa a ficar com aquele Fica um bloqueio, né? Você se aproximar de pessoas e Sim, muitas pessoas se sentem sujas mesmo. Falam, nossa, eu não sou capaz, ninguém pode saber disso que aconteceu comigo. Imagina o que vão pensar de mim. Só que assim, para isso que Jesus veio, né? Quando a gente conhece, depois que essa pessoa conseguiu ter um encontro verdadeiramente com Jesus, o Espírito Santo veio, limpou, ela conseguiu liberar o perdão. Eu acho que o perdão também é a base de tudo, né? Com certeza, com certeza. Então, conseguindo liberar o perdão, aí a gente abordou isso como tema. Então, isso foi de encontro a muitas meninas, que a gente sabe que hoje muitas meninas, às vezes, estão até mesmo no nosso meio, entre nossas amizades que já passaram por isso, muitas vezes não acabam não falando, acaba sendo o quê? Um tabu. Elas não comentam. E aí, para você, por exemplo, para vocês conseguirem que uma nessas situações que as meninas falem, precisa ser abordado o tema e elas se sentirem tocadas para elas falarem sobre isso, ou quando elas chegam, elas já são tão bem acolhidas que o Espírito Santo já comove ela de tal forma que elas se abrem, elas falam mesmo, ou há ainda uma resistência, mesmo dentro do Ministério Quarto Rosa? Eu acho que elas ficam mais resistentes. E aí, quando elas ouvem testemunho de uma outra pessoa, elas se sentem mais à vontade. Pensa, poxa, não é só comigo que aconteceu. Entendi. Se outra pessoa conseguiu se libertar, eu também... Aí uma dá o primeiro passo, confessa, se abre, aí vai a outra, aí vai outra. Tanto que nessa nossa reunião sobre esse abuso que a menina sofreu, que ela contou o testemunho delas, muitas meninas foram procurar ela depois. Falando que estava passando pelo mesmo problema. E ela fez um propósito com essas meninas de orar por um tempo para se libertar mesmo disso. Nossa, gente. Foi uma bênção. Que lindo, então, né? Isso é bom. Às vezes a gente, até mesmo nós do Quarto Rosa, passamos por algumas situações que hoje a gente não sabe o porquê. Mas amanhã é porque Deus ele quer usar essa provação que a gente passou para estar ajudando as meninas. Porque normalmente elas se identificam falam, se ela passou por isso, eu sei que ela vai ter mais bagagem e vai estar nos ajudando. E normalmente é o que acontece. Meninas que passam por situações que alguma de nós já passamos e nós já abrimos para elas conseguem se abrir mais, ter mais liberdade, mais confiança. Gente, que bênção esse ministério. Há quanto tempo começou?
vai fazer 4 anos agora, em agosto. Já tem um tempinho bom, tem gente. Um tempinho. O Ministério Quarto Rosa tem crescido. Glória a Deus por isso. Vocês têm visto a importância do Ministério? Você trabalhar diretamente nessa área com a juventude. Tem o Ministério, né, das Mulheres que Vencem, também você trabalhar com as mulheres mais adultas. São braços do nosso Ministério que precisa ter, né? Você vê a necessidade. Talvez num culto de jovem normal, elas não falariam, não se abririam. Para chegar no pastor Gabriel, no pastor Elvis, né? Como é que fala, né, num assunto desse tão íntimo, tão mulher para homens? É difícil, né? Então tem que ter esses casos, tem que ter vocês ali para elas poderem se abrir e pôr para fora tudo isso que tem travado, impedindo até de uma comunhão maior com Deus, um envolvimento maior com Deus, um crescimento espiritual, né? É verdade. Glória a Deus pela vida de vocês. Tem mais uma perguntinha, mas vocês só vão me responder depois que eu chamar o quadro da Tati. Mas vou deixar aqui no ar. Falando sobre o tema, vocês estão numa idade completamente vulnerável? Temos sempre muitos questionamentos e o diabo é craque em colocar no nosso caminho amigos, né? Para nos trazer respostas. Como podemos cultivar amizades na escola, na faculdade, por exemplo, sem deixar que as más escolhas ou os conselhos dessas pessoas nos influenciam? Vocês duas estudam? Estudamos. Fazem faculdade? Sim. Quantos anos você tá, Denise? Eu 21. Você, Tenho Ariane? 20. Então, já vocês vão me dar essa resposta, tá bom? Mas antes, nós vamos para o quadro Momento da Mulher com a Tati. Vamos ver o que ela trouxe de bom pra gente hoje. Vamos aprender. Olá, meninas! Olá, amadas! Estamos em mais um Momento da Mulher. E lembram que semana passada eu falei que hoje nós iríamos te ensinar a fazer uma bandeja cheia de corações, cheia de love, mês dos namorados, hein? O que você vai servir pro maridão na bandeja? Um almoço, um café, um jantar? Enfim, dá pra gente fazer muita coisa legal. Porém, hoje eu estou com uma outra querida artesã, a Verônica Fontebasso. Verônica, minha amada, tudo bem? Tudo bem, Seja bem-vinda ao meu cantinho novamente. Eu já estou vendo que você preparou uma bandeja lindíssima, super fofa, para as amadas de casa aprenderem a fazer. E depois eu vou perguntar um negócio para você aqui, que eu já vi um negócio que eu já amei. Mas, Verônica, nós estamos vendo aqui, ela costuma ser um tamanho padrão, ou a amada de casa pode escolher o tamanho que ela quiser? Não, ela pode escolher qualquer caixa. Certo. Sim. E eu vi que você já trouxe cortadinha, né? E o tecido embaixo já. O que a gente vai fazer? Ou melhor, vamos começar pelo tecido. Como que a amada corta o tecido? É do tamanho da bandeja? Isso, eu peguei um tamanho que a gente pode cortar aqui pra virar o dobro, né? Tá. Pra poder cortar. Aí eu risquei, aqui é 5 centímetros, eu cortei o dobro, 10. Certo. Tá? Aí eu risquei aqui, 10 aqui também. E agora nós vamos cortar. Verônica, até antes mesmo de você cortar, só dar uma dica para essa querida de casa, que os materiais que você tem aqui, ela costuma ter em casa, né? Que seria o estilete, uma fita métrica, esse é um rolinho de papel higiênico, essa fita crepe, um pincel para poder espalhar cola. Cola normal, né? Cola comum branca. Caneta e a régua. Ok. Aí eu risquei aqui esse tecido, deixa eu cortar para ficar bem mais prático. Mas você tá cortando esse tecido aqui pra gente fazer o que nele, Pra Verônica? poder dobrar ele pra encaixar na caixa. Ah, entendi. Ó, certo. bem facinho. Facinho mesmo. Olha, Ok. nós vamos pegar aqui, ó. Eu cortei o dobro, 10 centímetros. Tá. Aí a gente vai colar, Virou. né? Virou. Uhum. Ai, deixa eu fazer também. Ai, que gostoso, Verônica. Meninas, isso é uma terapia, né? Pra você que tá em casa, é super gostoso. Ok, claro que a amadinha vai passar cola. Vai passar cola, vai dar um acabamentinho aqui. Tá. Aí o que eu peguei? Peguei um papelão comum, fiz uma capinha, encapei ele, né? Certo. Aí ele vai ficar assim, ó. Esse aqui. Eu coloco aqui. Ah, que Aí legal. aqui já dá o acabamento, ó.
E outra, Verônica, como a caixa de papelão costuma ser um pouco frágil, até essa tampa que você colocou vai deixar ela um pouco mais resistente, né? Resistente. Ok, e aí a amadinha vai colocar um prato de comida, né? Um copo de suco, um café da manhã bonito. E não tem o perigo de cair, de rasgar e de quebrar. E aí, meninas, desse aqui a gente vem para este aqui. Olha que coisa mais fofa. Quer dizer, você encapou eu peguei o rolo do papel higiênico. Encapei. Gente, olha isso. Certo. E aquelas suas coisas fofas, né, que você costuma fazer. Qual que é esse material mesmo, Verônica? O feltro, que a gente já ensinou, né, para as amadas fazerem. E aí tem muita coisa legal. Agora, esse pedaço de bolo com esse cupcake. Meninas, conta isso. Olha isso aqui, a gente não vai ensinar a fazer isso hoje, mas eu tô achando super fofo. Verônica, e você sabe que hoje em dia, nas festas de aniversários, as meninas costumam colocar os bolos fakes, né? Que são aqueles que a criançada não mete o dedão e etc e tal. E esse daqui ficou muito fofo, viu? Muito fofo. E tudo feito com feltro. Tudo feito com feltro. Verônica, que super lindo. Quer dizer, meninas, eu vou pegar aqui só pra vocês verem. Ó, a gente tem um prato, ele tá pesadinho, né? Ele tem a xícara, tem as coisinhas que ela colocou pra enfeitar. E olha só, você pega super de boa, super segura, né? Sem aquele medo de cair. Enfim, dá pra levar pro maridão, super fofo, né? E aí deixa rolar a festa, meninas. Aliás, é dia dos namorados e a gente tem que agradá-los, né? Sim. Mas, Verônica, eu quero me despedir de você, meu bem. Muito obrigada por ter vindo ao meu cantinho. Pode ter certeza que as amadas irão fazer sim, porque é algo novo, é algo diferente. E quando Deus traz novidade, ó, as coisas melhoram, meninas. Muito obrigada, tá, Verônica? Eu que agradeço. Queridas, mas vocês já sabem, eu não posso me despedir e deixar vocês aí, né, a ver navios. Quero deixar uma palavra pro seu coração, meninas, porque na verdade, a palavra de Deus é o que a gente precisa. Em Provérbios 14, no versículo 30, a palavra do nosso Deus diz assim: o coração tranquilo é a vida da carne. A inveja, porém, é a podridão dos ossos. Meninas, sabe o que a gente tem que vigiar? A gente gosta muito de olhar para a próxima e falar que ela é invejosa. E será que eu e você não estamos com esse sentimento na nossa vida? Quando você e eu escolhemos viver a vida da outra, invejar o que a outra tem, a vida espiritual, a família, a roupa, o serviço, enfim. Quando você inveja algo da vida de uma pessoa, sabe o que você está falando para o Senhor? Jesus, aquilo que o Senhor tem para mim não serve. Eu quero o que a outra tem. Eu preciso do que a outra tem. Para com isso, viu, amada? Porque isso é podridão para os ossos. Às vezes você está aí com a vida espiritual fria, perguntando para o Senhor aonde está o pecado. Não tem pecado, é erro e grosseiro. É algo podre que invade o meu coração e o seu coração. Então vigie, querida, porque o coração tranquilo, o coração cheio da palavra de Deus é vida para a carne. Isso vai aformosear o seu rosto, a minha vida e vamos ficar aí totalmente mulheres radiantes e especiais. Queridas, semana que vem vou voltar com outras dicas super especiais para vocês, tá bom? Tchau, tchau, amadinhas! Obrigada, Tati, por mais essa dica. A bandeja ficou linda. Vou ver se eu faço também em casa para o meu eterno namorado. E voltando aqui a conversar com as meninas, nós deixamos uma pergunta. Como é você viver nesse mundo hoje em dia, na faculdade, onde todo mundo quer namorar, onde tem dias que não se entram nas aulas, mas vão para algum barzinho? É verdade. Porque assim, vocês, claro, vocês são crentes, são cristãs, mas vocês conversam com pessoas que não são. Como é você não ser influenciada por elas, mas tentar influenciá-las de alguma forma? Quer falar? As duas, pode falar um pouquinho, as duas fazem faculdade. Pode falar.
Então, eu acho que o primeiro de tudo é você se mostrar a sua identidade para eles, mostrar o quê? Que você é uma cristã. Já se posicionar logo, já né? se posicionar, dizer algumas coisas, porque na verdade às vezes nem precisa estar falando, até mesmo pelo seu modo de falar, atitudes, pelo seu comportamento, até mesmo suas atitudes, as pessoas já conseguem identificar. Comentando um pouquinho sobre os meus amigos da faculdade, sim, eu converso com todo mundo, com todos da sala, existem pessoas de até mesmo de outras religiões, só que isso não pode interferir. Porque até mesmo a palavra de Deus diz que existe a diferença entre o justo e o ímpio. Sim. E muitas vezes, até mesmo pelo jeito de falar, do comportamento, eles acabam trazendo respeito. Então a gente não precisa se impor, dizer, olha, eu não vou ficar aqui porque eu não gosto, sabe? Eu não posso isso. A palavra de Deus não permite. Não, eles já começam a se conscientizar. Muitas vezes eles tratam de alguns assuntos que não pertencem a gente. E eles falam assim, olha, a gente não vai comentar isso porque a gente te respeita. Isso que é legal, né? O pessoal saber da tua postura e te respeitar. Não te ignoram, não viram as costas pra você, não zombam de você, mas respeitam a tua fé. É verdade. Né? Não tem como a gente viver no mundo e não se achegar um pouco a essas pessoas, porque senão como vamos ganhá-las também? Como é que a gente vai mostrar a diferença pra elas? Como é viver com Cristo se a gente ficar afastado? Não, eu sou crente, eu não me misturo e tal. É verdade. Tem que ter isso, né? Jesus mesmo, ele vivia no meio dos pecadores, Sim, né? ele veio pra isso, né? Verdade. Pros pecadores, pros doentes. Nós precisamos fazer a mesma coisa. A diferença é que ele não se deixava influenciar, ele influenciava as pessoas. Então, acho que é como a Dê falou mesmo, quando a gente tem a postura na faculdade, já se coloca na posição de cristã, eles respeitam e é impressionante como eles respeitam. Gente, é muito bacana isso, né? Sim, é muito bom, porque até mesmo em momentos de dificuldades que eles acabam passando, porque a gente sabe, nessa idade, o calor do momento, as influências vêm muito, ainda mais com relação à faculdade, com relação aos barzinhos, com relação a relacionamentos temporários ali, que acaba ficando uma vez ou outra. O que acontece? Muitos se sentem retraídos, porque para não se sentirem excluídos do grupo, acabam aderindo às mesmas atitudes. E às vezes, quando passam por algum problema, eles meio que se retraem. Então, às vezes eles acabam chegando até a gente, né? Às vezes eu tenho amigos que chegam até mim para contar de situações que estão passando, só que o grupo de amigos eles não expõem, porque a gente sabe que ali é uma fraqueza, que ele não está se sentindo bem. Pede oração para vocês e tudo, né? Isso é muito bom, é muito edificante também que você fala, poxa, então isso é um sinal de que a gente está fazendo a diferença. Exato, ia falar isso agora. Sem estar excluindo, porque pelo contrário, a gente tem que se aproximar mais, criar mais união. Muitas pessoas têm o coração fechado com relação a Deus por conta da religião, por conta de muitas coisas que acabam influenciando. E porque não conhecem, né? De ouvir falar, infelizmente, né? Acontecem alguns escândalos, algumas coisas, e eles generalizam, né? Quem não conhece a igreja, quem não conhece o ministério, eles acabam generalizando. Nada presta, né? Então vocês fazem esse papel de levar a igreja presta, a minha igreja presta, o nosso ministério presta, Jesus, não é nem placa, né? Jesus. Não importa se o homem, quem quer que seja, errou, pecou, mas Cristo foi perfeito, né? E Ele veio para nos salvar e levar essa salvação para eles. Sim, é verdade, justamente. E às vezes até comentando um pouquinho do trabalho, porque onde eu trabalho é um grupo, é uma equipe muito jovem. A gente tem, a média de idades é de 20 a 23 anos. A gente tem lá, às vezes eu chego, tem até uma amiga minha que acaba brincando, falando, nossa Denise, só você pra chegar na parte da manhã, aqui 8 horas da manhã, com um sorriso assim, sempre. Eu falo, nossa, mas o dia é tão lindo, né? Tão lindo. E eu falo, nossa, como acontece? Ela fala, nossa, você acaba contagiando. Eu queria chegar assim e ser igual a você. Eu falei, só pedir pra Deus ele ajuda. O brilho dele, a alegria dele, é só a gente colocar a alegria do Senhor no nosso coração, isso flui instantaneamente. Que delícia, você trabalha também? Eu trabalho também. Eu trabalho no meio, tem bastante cristãos, né? Até teve uma época quando eu tava me firmando na igreja, quando eu era adolescente, e eu tinha as amizades do mundo ainda. E eu tava me incomodando aquilo. Eu percebia que as conversas já não eram as mesmas. E elas acabaram me excluindo por conta de eu estar começando a ir para a igreja. E eu fiz uma oração para Deus, eu pedi para Deus me dar amigos de verdade, que me levassem mais perto de Deus. E aí Deus foi colocando pessoas no meu caminho. Eu entrei numa faculdade onde muitas pessoas da minha sala, tinha as pessoas que não eram cristãs, mas tinha muitas meninas cristãs que acabaram se tornando muito amigas minhas, que são amigas até hoje, até fora da faculdade. E no trabalho também, muita gente cristã.
Então, foi uma bênção, resposta de oração mesmo, pra ver que Deus, Ele cuida dos detalhes. Às vezes a gente pensa, negócio de amizade, a gente que cuide, Deus não tem nada a ver com isso. Não, mas Ele cuida da gente nos pequenos detalhes. Você pediu em oração e o Senhor te deu novos amigos, né? Isso é importante falar, porque na nossa igreja, por exemplo, lá em Moema, eu tenho algumas jovens que têm essa dificuldade, né? Teve uma que compartilhou comigo ontem mesmo, ela falou assim, vai chegar feriado, as minhas amigas, ela começou a ir para a igreja agora, tem pouco tempo, minhas amigas vão tudo para as baladas, vão tudo viajar, vão tudo curtir e eu já não me sinto mais à vontade em fazer isso, só que eu não tenho novos amigos. A igreja de Moema ainda está crescendo com um grupo de jovens, então ela ainda não se sente à vontade, mas sabe, o Espírito Santo já incomodando ali, né? Você não tá fazendo certo, as tuas amizades e tal. Então fica aí a dica, você tá com dificuldade, você sabe que se você permanecer com essas amizades, você ainda é influenciada por elas, faça como a Ariane, né? Ore a Deus para que Deus te dê novos amigos, te dê amigos cristãos, amigos que vão te levar para mais perto de Deus, como elas têm sido uma para outra e como tem sido dentro do Ministério Quarto Rosa, né? Mas dentro da igreja também existem, a gente pode se enganar um pouco com as amizades, né? Porque nem todos que estão em Israel são israelitas. Vocês conseguem ter essa percepção dentro da igreja? Essa amizade, essa daí ainda precisa se converter nessa área e tal. Como que é isso para vocês? Tem bastante, né? Às vezes a gente acaba julgando pela aparência, não, já tá na igreja há muito tempo, né? De Deus. E a gente acaba acarretando tudo que a pessoa fala. Às vezes a gente já pediu um conselho e fala, ela tá na igreja, ela vai saber me orientar. Então, é muito sério isso, e às vezes né? a pessoa que tá num momento que não tá muito bem com Deus, não tá muito bem espiritualmente, dá um conselho pra gente. E se a gente for pela pessoa, se desvia completamente, faz daquilo que não é da vontade de Deus, né? Então, antes da gente ouvir qualquer pessoa, é muito importante a gente orar e pedir direção pra Deus pra ver se é aquilo mesmo, e sempre com base na palavra, né? Se a gente vê que aquele amigo não tá falando com a gente, não tá aconselhando com base na palavra, sai fora. Não é conselho bom, né? É verdade. Porque a gente se engana muito, precisa tomar muito cuidado, né? Muito cuidado, porque às vezes você pega pessoas, somos falhos, né? Eu, como esposa de pastor, atendo muita mulher, atendo muitas pessoas, e eu peço a Deus para que não me peguem num dia falho, né? Para que eu não dê um conselho errado e tal. Mas você que vai pedir o conselho, é bom você, antes de falar com a pessoa, falar com Deus. Senhor, eu vou falar com aquela pessoa, mas que seja o Senhor, então, usando a boca dela para me aconselhar, para falar comigo, né? Para eu não receber um mau aconselhamento e acabar indo por esse aconselhamento mal, quebrar a cara, enfim. Então, por mais que a pessoa é de Deus, nós precisamos ter base na palavra. Se não for a palavra, já sai fora. Bom, o Ministério Quarto Rosa está crescendo muito, né? As nossas igrejas, não só aqui na sede, porque esse ministério começou aqui na sede. Foi. Mas as nossas igrejas bairros, algumas igrejas bairros já estão aderindo, né? Como é ver o trabalho de vocês inspirando outras pessoas? É uma alegria muito grande. Ele começou na sede, né? E as meninas começando a postar foto no Facebook, a gente tem a nossa página também. E as meninas vendo aquilo começaram a procurar a gente, como funciona? Eu posso fazer parte? E tô numa igreja tal, eu vejo que as meninas também têm a mesma necessidade. E às vezes elas convidam a gente também para fazer a primeira reunião na Vocês conseguem igreja acompanhar delas. essas igrejas que estão começando? Consegue. A gente tem um grupo que a gente vai trocando informações também. O que elas fazem na igreja delas, a gente procura fazer aqui na sede. Legal. E tendo para outros estados também o Quarto Rosa. É uma alegria muito grande ver que tá todo mundo aderindo e tem muitos testemunhos também. De vários lugares, né? De vários lugares. Não tem preço que pague, né? Você vê o testemunho das pessoas, né? Um trabalho que começou, como você falou, com 3, 4 pessoas, tão formiguinha, crescendo e abençoando tantas vidas, verdade, né? E também esse ministério está chegando na escolinha, né, Ariane? É verdade. Como que é o Ministério Quarto Rosa? A gente chama infantil? de Quartinho Rosa na escolinha. E ao contrário das meninas da mocidade, que às vezes ficam mais retidas por falar algumas coisas, na escolinha elas são muito abertas. Acabam fazendo perguntas que a gente fala, não, calma. Não, gente, é a fase do porquê, né? Já chegou essas perguntas cabeludas, assim? Já. A gente fez uma reunião na escolinha, a gente fez a festa do pijama, né?
né? E aí, eu vi algumas fotos no Face. As meninas foram de pijama, levaram uma almofada, foi um tempo muito gostoso com elas. E a gente fez um joguinho, né, achando que elas iam ficar mais retidas pra falar, mas não precisava nem de joguinho. Elas chegam perguntando tudo pra gente. E foi muito legal, foi um tempo que a gente pôde aconselhar com base na palavra as meninas, e as mães vieram agradecer depois, foi muito legal, e tá pra vir a próxima reunião aí. Ah, que bacana, gente. O Entre Mulheres acabou, vocês acreditam? Nossa, tá bem Passou rápido, né? Tá Sim. vendo? Papo vai, papo vem e a hora voa. Eu queria que vocês deixassem, né, os dias, os horários que vocês estão atuantes aí nesse ministério, convidasse as nossas jovens para estar participando desse ministério. Fala com o pessoal de casa. A gente tem as nossas reuniões nos domingos, às 11 horas. E também tem as reuniões mensais, que são com todas as meninas, que pode vir gente de fora também. E aí, acessando a nossa página no Facebook, Quarto Rosa Oficial, vocês ficam por dentro de tudo que acontece nas próximas reuniões, os horários, a gente coloca o endereço certinho. E serão todos muito bem-vindos. Ah, que bacana. Gente, obrigada por terem aceito o convite. O bate-papo foi maravilhoso. Eu quero uma camiseta do Quarto Rosa. Hein? Ah, pode deixar. Eu sou pidona, peço mesmo. Eu já pedi uma pra Carol, ela não levou pra mim, a Carolzona. Eu falei, eu vou pedir pras meninas, eu quero uma camiseta. Pode deixar. Vou vir fazer o programa com ela, quando vocês me derem, tá bom? Gente, brigadão, beijo pra vocês. Beijo pra todas as meninas atuantes, as líderes do Quarto Rosa, Ministério Quarto Rosa. Beijo pra Su. Logo mais você vai estar aqui comigo também, participando do programa. E eu quero deixar uma mensagem para vocês. Eu peguei aqui em Salmos 1, na Bíblia atualizada, que diz assim: abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, mas não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores, nem se assenta na reunião dos zombadores. Ao contrário, sua plena satisfação está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Olha só, abençoado com felicidade é quem não se deixa ser influenciado por más companhias, por más conversações. Seja influenciado por Deus, por pessoas de Deus. Você será feliz e grandemente abençoado. Amém? Bom, semana que vem nós continuaremos falando sobre relacionamento. O tema será: apenas amor sustenta um relacionamento? Você não pode perder. Beijo, beijo para todos vocês. Beijo, beijo para todas as meninas do Quarto Rosa. Beijo, beijo entre mulheres. Até semana que vem.